Gêmeas pequenas seguram um pão no mercado e dizem ao caixa: "Podemos pagar depois? Nossa mãezinha está muito doente em casa." Um jovem milionário atrás delas ouve tudo e faz algo que ninguém esperava. A campainha da porta soou quando Daniel Castro entrou no pequeno mercadinho de bairro. O ar-condicionado antigo mal vencia o calor da manhã, criando aquela atmosfera morna típica de estabelecimentos familiares. Daniel ajustou a manga da camisa social escura, sentindo-se imediatamente deslocado entre as prateleiras modestas e o piso de cerâmica. O homem atrás do balcão continuou organizando produtos sem erguer o olhar. Daniel pegou uma cestinha de compras e sumiu entre as prateleiras, grato pela falta de atenção. Raramente frequentava esta parte da cidade. Seu apartamento na cobertura do edifício Horizonte, a apenas algumas quadras dali, parecia pertencer a outro mundo. Percorreu os corredores estreitos sem um objetivo definido, pegando itens aleatórios, uma maçã, um chocolate, uma revista qualquer. O cheiro barato dos produtos de limpeza misturava-se ao aroma de pão fresco, criando uma combinação estranhamente reconfortante. Estava prestes a ir ao caixa quando a porta soou novamente. Duas meninas entraram na loja, idênticas, com o mesmo cabelo escuro em tranças desalinhadas e vestidos simples, gastos pelo uso. Gêmeas, percebeu Daniel. Não deviam ter mais que 8 anos cada. Havia algo em sua postura, uma mistura de determinação e nervosismo que chamou a atenção dele. As pequenas gêmeas passaram rapidamente pela loja e pegaram um único pão, segurando-o com cuidado como se fosse algo valioso. Seguiram direto para o caixa, trocando olhares que pareciam conter uma conversa silenciosa inteira. Daniel ficou entre as prateleiras, inexplicavelmente interessado naquela pequena cena cotidiana. "Bom dia", disse o comerciante, olhando para as meninas com expressão neutra. "Bom dia, senhor", responderam em uníssono, vozes pequenas, mas firmes. "Só o pão hoje?" Uma delas concordou com a cabeça, enquanto a outra colocava o item sobre o balcão. O homem digitou o valor no caixa. "São R$ 3,25. As gêmeas trocaram outro olhar. Então a que parecia ligeiramente mais confiante deu um passo à frente. "Podemos pagar depois? Nossa mãezinha está muito doente em casa", disse ela, as palavras saindo depressa como se fossem ensaiadas, mas com a voz tremendo no final. O comerciante parou, a mão suspensa sobre a registradora. Seu rosto endureceu levemente. "Sinto muito, ex-meninas, mas não fazemos fiado", disse ele, sem crueldade, mas com firmeza. "Não posso abrir exceções. Por favor", insistiu a outra gêmea, dando um passo para ficar ao lado da irmã. "Mamãe não conseguiu se levantar hoje, e não temos nada para comer." As duas meninas ficaram ali, de mãos dadas, com uma dignidade silenciosa que parecia enorme em corpos tão pequenos. Daniel sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não experimentava havia muito tempo. Sem pensar 2 vezes, aproximou-se do caixa. "Quanto custa o pão?", perguntou, a voz soando mais alta do que o normal naquele ambiente pequeno. 3 cabeças se voltaram em sua direção, surpresas com a interrupção. "R$ 3,25, respondeu o comerciante. Daniel tirou uma nota de R$ 20 do bolso e a colocou sobre o balcão. "Pegue também o que escolhi. Pode ficar com o troco." As gêmeas olharam para ele com expressões idênticas de espanto, os olhos arregalados refletindo uma gratidão tão genuína que fez Daniel desviar o olhar, desconfortável com a intensidade daquele sentimento. "Obrigada, senhor", exclamaram juntas, quase em sincronia perfeita. "Já nós podemos pagar quando mamãe melhorar." "Não precisam pagar", Daniel respondeu, surpreendendo até a si mesmo. "Está tudo bem." As meninas pegaram o pão e saíram apressadas, mas não sem antes se virarem uma última vez e acenarem, sorrisos hesitantes em seus rostos idênticos. "Boa ação do dia", comentou o comerciante, enquanto terminava a compra de Daniel. Daniel concordou com a cabeça sem responder, pegando suas compras e saindo para a rua ensolarada. Deveria voltar para seu apartamento, para as reuniões agendadas, para a vida organizada que construíra.
mas seus pés seguiram na direção oposta, a que as gêmeas haviam tomado. Ele as avistou dobrando a esquina, de mãos dadas, o pão sendo segurado com cuidado por uma delas. Uma cena comum, quase insignificante, duas crianças voltando para casa com comida. Então por que não conseguia desviar o olhar? Podemos pagar depois? Nossa mãezinha está muito doente em casa. A frase ecoava em sua mente como se tivesse algum significado oculto que ele precisasse decifrar. Havia uma coragem serena naquelas palavras, uma responsabilidade que crianças daquela idade não deveriam carregar. Daniel parou, deixando-as ir. Voltou na direção do edifício Horizonte, seus passos mais lentos do que o habitual. Seu apartamento, antes um refúgio, agora parecia estranhamente vazio quando fechou a porta atrás de si. Largou as compras sobre o balcão e foi até a janela. De lá, conseguia ver parte da cidade onde nascera e de onde partira, para estudar, trabalhar, construir um império e, enfim, retornar como um estranho. Em algum lugar lá embaixo, duas pequenas gêmeas desconhecidas estavam voltando para casa com um pão para a mãe doente. Em algum lugar daquelas ruas, vidas aconteciam, ligadas umas às outras de maneiras que Daniel havia esquecido como valorizar. Pegou o celular, hesitou, então ligou para seu assistente. Marcos, preciso que você descubra algo. Ele fez uma pausa. Duas meninas gêmeas, cerca de 8 anos, cabelo escuro em tranças. Estavam hoje de manhã no mercadinho da Rua das Amendoeiras. Disseram que a mãe está doente. Quero saber quem são e onde moram. Desligou antes que pudessem questionar o motivo daquele interesse repentino. Não saberia explicar. Como dizer que um simples pedido infantil num mercadinho de bairro havia mexido com algo que ele ignorava fazia anos? Daniel sentou-se no sofá, sentindo o silêncio do apartamento de uma forma nova e incômoda. Por um instante naquela loja, conectara-se a algo além de si, com a preocupação daquelas crianças, com a determinação delas, com a simplicidade de um problema que ele podia resolver com uma única nota. Problema resolvido, assunto encerrado. Então, por que não conseguia parar de pensar naqueles rostos idênticos, nas tranças desalinhadas, nas mãos unidas? Pela primeira vez em muito tempo, Daniel Castro estava curioso sobre alguém além dele mesmo, e parte dele sabia que aquele encontro casual havia plantado uma semente que mudaria algo em sua vida perfeitamente controlada. Do alto da cobertura do edifício Horizonte, a cidade parecia um brinquedo organizado, suas peças perfeitamente encaixadas. Daniel ficou imóvel diante da janela panorâmica, segurando um copo de uísque esquecido na mão. O líquido âmbar refletia o pôr do sol, enquanto as luzes da cidade começavam a piscar uma a uma, como estrelas artificiais. Era uma vista pela qual muitos pagariam fortunas. E pagavam. Os outros andares do edifício Horizonte abrigavam executivos, celebridades, herdeiros, pessoas que Daniel conhecia pelos nomes, mas raramente pelas histórias. Pessoas como ele, ou, ao menos, como acreditava ser. O celular vibrou na mesa de centro. Daniel ignorou. Provavelmente era Marcos, o seu assistente, com notícias sobre as gêmeas. Ou algum advogado querendo discutir a nova aquisição no litoral. Ou o gerente do restaurante confirmando sua reserva rotineira de sexta-feira, mesa para um. Tudo podia esperar. Pela primeira vez em anos, Daniel Castro estava tendo um momento de clareza que não envolvia planilhas ou contratos. Ele girou o copo entre os dedos, observando a cidade que ajudara a moldar. Ali estava o parque que financiara anos atrás, o complexo de escritórios que revitalizara o centro, o antigo teatro que salvara da demolição, seu legado em concreto e aço, e em algum lugar lá embaixo, entre milhares de janelas iluminadas, estavam duas gêmeas levando um pão para a mãe doente. Podemos pagar depois? Nossa mãezinha está muito doente em casa. A frase não o abandonara. Seguia-o como uma sombra pelos cômodos da cobertura, ecoando nos espaços vazios que antes nunca pareciam vazios. Daniel percorreu o apartamento com um olhar crítico. Tudo ali havia sido escolhido com precisão cirúrgica. Móveis de design italiano, obras de arte originais, tapetes importados.
o melhor que o dinheiro podia comprar. Cada objeto contava a história de um homem bem-sucedido, mas nenhum contava a história de Daniel Castro. O homem por trás dos negócios, por trás da fortuna, havia algo impessoal na perfeição do ambiente, como se fosse um cenário, uma foto de revista em vez de um lar. Daniel notou, com uma clareza incômoda, a ausência de pequenos sinais que tornam um lugar habitado. Não havia livros com marcadores no meio, nem xícaras esquecidas, nem fotos pessoais. Até a correspondência estava perfeitamente organizada numa bandeja na entrada, intocada. Sentou-se no sofá que custara mais do que um carro de luxo e que, ironicamente, nunca recebera visitas. A maciez do tecido italiano contrastava com a lembrança dos vestidos desgastados das gêmeas. Pensar naquelas meninas despertava uma sensação estranha. Não era exatamente pena. Havia dignidade demais na postura delas para inspirar pena. Era mais curiosidade, talvez até admiração. Pela coragem de pedir ajuda, pela responsabilidade assumida tão cedo, pelo laço evidente entre elas. Laço. A palavra ecoou em sua mente como uma nota dissonante. Quando fora a última vez que sentira um laço genuíno com alguém? Não os relacionamentos transacionais que dominavam seus dias, com sócios, funcionários, amantes ocasionais que iam embora antes do café da manhã. Mas uma conexão real, desinteressada, como a que vira naquelas crianças. Provavelmente antes de se tornar Daniel Castro, o nome que figurava em revistas de economia e listas de bilionários. Quando ainda era apenas Daniel, o garoto ambicioso de uma cidade menor, determinado a provar seu valor. Naquele tempo, havia pessoas em sua vida reais, não apenas contatos de uma agenda ou nomes em contratos. O celular vibrou de novo. Dessa vez, Daniel atendeu. Uma mensagem de Marcos. Descobri informações sobre as gêmeas, Sofia e Lila Nunes, 8 anos. Moram em um apartamento na Rua das Oliveiras, 476. Mãe solteira, Raquel Nunes, diagnosticada com... Daniel não precisou ler o restante. Agora as meninas tinham nomes, Sofia e Lila, e um endereço. Uma história começando a tomar forma. Colocou o celular de volta na mesa, inquieto. O que pretendia fazer com essas informações? Por que se importava? Um gesto de caridade era uma coisa. Pagar um pão, deixar uma gorjeta generosa, fazer doações anônimas. Mas esse interesse persistente era diferente. Desconfortavelmente diferente. Foi até o bar e serviu mais um copo de uísque. O líquido desceu quente, familiar, mas não trouxe o conforto habitual. A cidade permanecia lá, iluminada e indiferente, separada dele por vidro temperado e pela altitude. Daniel passara anos construindo essa barreira, bloco por bloco, negócio por negócio, andar por andar. Agora, pela primeira vez, sentia-se enclausurado por ela. Olhou ao redor, para a vastidão de seu apartamento que ecoava na solidão. Tudo era exatamente como planejara. Perfeito, controlado, vazio. Podemos pagar depois? As palavras das gêmeas tinham uma humildade que Daniel reconhecia de seu próprio passado, antes do sucesso, antes do dinheiro. Uma humildade que havia esquecido, soterrada sob conquistas e aquisições. Aquelas meninas tinham algo que todo seu dinheiro não podia comprar. Tinham uma a outra, e uma mãe pela qual se preocupavam a ponto de enfrentar a vergonha de pedir. Daniel voltou-se para a janela, procurando na paisagem urbana alguma resposta para a inquietação que crescia em seu peito. A cidade, como sempre, permanecia bela e distante, como uma amante que nunca se entrega por inteiro. 5 anos atrás, ele retornara àquela cidade como um conquistador, determinado a deixar sua marca. E deixou. Sua marca estava lá, nos prédios que construiu, nos negócios que criou. Mas algo faltava, uma peça do quebra-cabeça que só agora ele percebia que havia perdido. Talvez o verdadeiro legado não estivesse nos edifícios ou nas contas bancárias. Talvez estivesse em conexões mais simples, na confiança entre duas irmãs, no olhar de gratidão genuína, num gesto pequeno de ajuda a desconhecidos. Ele soltou uma risada seca.
Estava ficando filosófico por causa de um pão. Um único pão de R$ 3,25. Mas não era sobre o pão, ele percebeu. Era sobre o pedido, sobre a vulnerabilidade de precisar e a coragem de pedir. Era sobre conexão, sobre necessidade humana, algo que ele havia esquecido de sentir havia muito tempo. Daniel terminou a bebida e colocou o copo sobre a mesa de centro, com uma decisão repentina. Amanhã iria até a Rua das Oliveiras, 476. Não para se intrometer, apenas para observar, para entender. Por quê? Ele não sabia explicar. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, sentira algo além do tédio controlado de seus dias. Ou talvez porque vislumbrara, naquele rápido encontro no mercadinho, algo que seu império de vidro e aço não oferecia. Da cobertura perfeita com vista para a cidade que conquistara, Daniel Castro finalmente admitia para si mesmo construíra um mundo inteiro de coisas, mas nenhuma delas era um lar. O mercado parecia diferente pela manhã. Mais movimentado, mais real. Daniel ajustou os óculos escuros e empurrou a porta, ouvindo o mesmo sino que soara no dia anterior. Dessa vez, porém, não usava o terno impecável, mas calça jeans e uma camisa simples. Uma tentativa desajeitada de parecer, o quê? Normal? Menos intimidador? Um atendente diferente do dia anterior organizava produtos nas prateleiras. Daniel se aproximou do balcão, tentando parecer casual. "Bom dia", cumprimentou. "Estive aqui ontem e vi duas meninas, gêmeas. Elas compraram um pão." O homem franziu a testa e, confuso: "Desculpe, senhor. Comecei este turno hoje. Não sei de quem está falando." Daniel tentou novamente. Duas meninas idênticas. Devem ter uns 8 anos. Cabelo escuro, tranças. O atendente deu de ombros. "Muitas crianças entram e saem daqui. Não presto muita atenção." Daniel agradeceu e comprou uma garrafa de água que não precisava. A frustração crescia dentro dele, um sentimento incomum para alguém acostumado a respostas imediatas. No balcão, ele hesitou. "O funcionário de ontem, que horas ele volta?" "Senhor Maia, só amanhã agora", respondeu o homem, guardando o dinheiro no caixa. Daniel concordou e saiu, sentindo o sol da manhã no rosto. Ele tinha um endereço, Rua das Oliveiras, 476, mas queria mais que isso. Queria entender o contexto, ver o mundo em que aquelas meninas viviam antes de simplesmente aparecer lá. Decidiu caminhar, explorar as ruas da cidade que ajudara a transformar, mas que raramente vivenciava de perto. As calçadas mudavam à medida que ele avançava sem rumo. O mármore polido das lojas caras dava lugar ao concreto rachado. Os cafés elegantes com mesinhas na calçada cediam espaço a pequenos restaurantes com cardápios plastificados nas janelas. As ruas ficavam mais estreitas, mais cheias de gente. Daniel passava despercebido ali, apenas mais um homem caminhando numa manhã de quinta-feira. Estava acostumado a ser notado, a ter portas abertas ao se aproximar, a receber sorrisos treinados. A invisibilidade era estranhamente libertadora. Numa esquina, um homem tocava saxofone, o estojo aberto a seus pés com algumas moedas espalhadas. A melodia improvisada flutuava no ar, trazendo uma tonalidade melancólica à manhã. Daniel parou para ouvir, deixando a música penetrar em partes dele que há muito estavam silenciosas. Quando o saxofonista terminou, Daniel deixou uma nota de R$ 20 no estojo. O homem agradeceu com um aceno, sem ideia de quem era o benfeitor anônimo. Um gesto puro, sem expectativa de reconhecimento. Diferente das doações substanciais que Daniel costumava fazer a instituições que estampavam seu nome em placas. Ele continuou andando sem rumo definido, agora mais atento aos detalhes da cidade que ajudara a mudar, mas que raramente experimentava de fato. Uma florista arrumava baldes de flores na calçada, perfumando o ar com fragrâncias doces. Um grupo de estudantes ria alto ao sair de uma lanchonete. Um casal de idosos caminhava devagar, de mãos dadas, completamente absortos um no outro. Essa cidade pulsante, vibrante e imperfeita, acontecia todos os dias enquanto ele a observava de longe, de cima,
isolado por vidro e privilégio. Passou em frente a uma escola fundamental, o pátio vazio indicando que as aulas já haviam começado. Será que as gêmeas estudavam ali? Crianças uniformizadas podiam ser vistas pelas janelas, figuras concentradas em lições que definiriam seus futuros. Daniel nunca refletira muito sobre a educação pública. Era só mais uma linha em seus impostos, mais um item em suas doações anuais. Mas agora, olhando o prédio modesto, via vida se formando, oportunidades sendo criadas ou negadas. Numa pracinha próxima, sentou-se num banco, observando uma mãe empurrar um carrinho de bebê enquanto falava ao celular. A cena doméstica o atingiu com força inesperada. Vidas comuns, conectadas, interdependentes, tão diferentes da existência isolada que construíra para si. Pegou o celular e checou os e-mails acumulados, reuniões desmarcadas sem explicação, contratos aguardando assinatura, decisões pendentes. O Império Castro não parava, mesmo quando seu fundador decidia caminhar por bairros desconhecidos. Com poucos toques, adiou todas as reuniões para a semana seguinte e delegou as decisões a funcionários competentes. Estava criando espaço. Para que ainda não sabia. Levantou-se e continuou andando, guiado pela intuição por ruas cada vez menos familiares. Procurar duas crianças desconhecidas numa cidade inteira era absurdo, mas ele não conseguia voltar para a cobertura vazia. Não ainda. Dobrou uma esquina e encontrou um pequeno parquinho entre dois prédios antigos. Havia balanços, um escorregador, uma caixa de areia. Estava vazio com as crianças na escola. Escola, claro. A essa hora, as gêmeas estariam na escola. Daniel sentou-se em outro banco, sentindo-se ao mesmo tempo aliviado e desapontado. O que faria se as encontrasse? O que diria? Oi, sou o homem rico que pagou seu pão ontem e agora estou seguindo vocês? A ideia era absurda. Mesmo assim, não conseguia ir embora. Uma placa indicava Rua das Oliveiras, na esquina próxima. Coincidência? Ou seu subconsciente o guiara até ali? Olhou os números dos prédios. Estava perto. Percebeu? O conjunto residencial da Rua das Oliveiras, 476, devia ser um daqueles edifícios de tijolos desgastados que se alinhavam pela rua. Eram construções erguidas décadas antes do boom imobiliário que Daniel ajudara a fomentar. Não estavam em ruínas, mas mostravam o peso dos anos e da manutenção adiada. Janelas com cortinas improvisadas, vasinhos tentando trazer vida às sacadas minúsculas, roupas penduradas em varais, vidas acontecendo, imperfeitas, resistentes. Daniel observou o vai-vem de pessoas. Um senhor passeando com um cachorro, uma adolescente com fones de ouvido, um entregador carregando pacotes. Todos parte de um tecido social do qual ele, em sua torre de vidro, havia se apartado completamente. Lembrou das gêmeas, seus rostos idênticos, a determinação silenciosa. Podemos pagar depois? Nossa mãezinha está muito doente em casa. Não se tratava apenas de um pão, ele percebeu. Era sobre conexão, sobre responsabilidade, sobre pertencer a algo maior. Coisas que ele havia esquecido ou talvez nunca realmente entendido em sua corrida pelo sucesso e controle. Ao se levantar para retomar sua busca improvisada, sentiu-se mais leve, como se estivesse descendo de uma torre invisível que ele mesmo erguera ao seu redor. A cidade que sempre vira como um conjunto de oportunidades de negócio se revelava agora como um organismo vivo, pulsante, não uma conquista a ser admirada de longe, mas um lugar para se viver, sentir, compartilhar. Daniel Castro, o homem que construíra seu império ao subir cada vez mais alto, descobria agora que o que realmente buscava talvez estivesse ali embaixo, nas ruas, nos encontros que ele ignorara por tanto tempo. Continuou caminhando, sem destino certo, mas pela primeira vez em anos sentindo-se verdadeiramente presente no mundo que ajudara a erguer. O sol da tarde começava a enfraquecer quando Daniel entrou numa rua de casas simples, afastada das avenidas principais. Ele havia andado por horas, parando apenas para um lanche rápido numa lanchonete de bairro onde ninguém o reconheceu. A busca improvável por duas meninas numa cidade inteira
parecia cada vez mais absurda, mas algo o impedia de desistir. Foi então que ele ouviu risadas. Um som cristalino, despreocupado, vindo do beco entre dois prédios antigos. Daniel diminuiu o ritmo dos passos, atraído pela alegria genuína daquelas vozes infantis. Aproximou-se cautelosamente da entrada do beco, sem querer interromper o que estivesse acontecendo. O que viu o deixou imóvel. Sofia e Lila, as gêmeas do mercado, estavam ali, de costas para ele, inclinadas sobre uma grande lixeira de metal. Seus cabelos escuros, ainda em tranças idênticas, mas mais desalinhadas, balançavam com o movimento. Vestiam roupas simples, gastas, mas limpas. "Achei outra", exclamou uma delas, erguendo algo que Daniel não conseguiu identificar. "Vamos ver se tem mais", respondeu a outra, ficando na ponta dos pés para alcançar o fundo da lixeira. Elas reviravam o lixo, mas não com desespero ou vergonha. Faziam aquilo com a naturalidade e até a alegria de quem participa de uma caça ao tesouro. Como se não houvesse nada de errado ou triste naquela atividade. Daniel sentiu um aperto no peito. O contraste entre a inocência das risadas e a dureza do que elas faziam era doloroso demais para apenas observar. "Oi", disse ele, dando um passo à frente. As meninas se viraram imediatamente, assustadas. Seus rostos idênticos expressaram primeiro medo, depois reconhecimento. "É o homem do pão", sussurrou uma delas para a irmã, sem tirar os olhos de Daniel. "Sou eu mesmo", confirmou ele, tentando sorrir de forma tranquilizadora. Daniel Castro. As gêmeas se entreolharam, como se consultassem uma a outra sem precisar falar. "Eu sou Sofia", disse finalmente a que parecia um pouco mais confiante. "Esta é minha irmã, Lila." "O que vocês estão procurando?", perguntou Daniel, mantendo distância para não assustá-las. Sofia hesitou, mas Lila respondeu com a franqueza típica de criança. "Latinhas de alumínio. O senhor Jatobá da reciclagem paga 5 centavos por cada uma." Daniel olhou melhor e viu uma sacola plástica ao lado delas, já com algumas latinhas amassadas. Elas não estavam atrás de lixo comum, mas de recicláveis específicos. "Acham muitas?", perguntou, genuinamente interessado. "Hoje sim", Lila respondeu animada. "Atrás do restaurante italiano sempre tem um monte na quinta-feira." Sofia observava Daniel com olhos mais desconfiados, avaliando suas intenções. "O senhor precisa de alguma coisa?" A pergunta, tão direta e madura para uma criança tão pequena, pegou Daniel de surpresa. O que diria? Que estava procurando por elas, que não conseguia parar de pensar no pedido por um simples pão? "Na verdade", começou ele, escolhendo as palavras, "estava caminhando e pensei ter reconhecido vocês." As gêmeas se entreolharam novamente. "O senhor mora por aqui?", questionou Sofia, curiosa. "Não muito longe", Daniel desconversou. "Já vocês sempre coletam latinhas?" 3 vezes por semana", respondeu Sofia, com um tom quase orgulhoso. "É nosso trabalho." "Trabalho?", repetiu Daniel, surpreso com a palavra. "Sim", confirmou Lila. "Mamãe diz que todo mundo precisa ajudar. As latinhas são a nossa parte." Havia uma dignidade naquelas palavras que tocou Daniel profundamente. Crianças tão pequenas já entendendo o conceito de responsabilidade familiar. Um breve silêncio se instalou, rompido apenas pelo som distante do trânsito. O sol projetava sombras longas no beco, anunciando o fim da tarde. "Já terminaram aqui?", Daniel perguntou por fim. "Posso ajudar a levar as latinhas, se quiserem, e talvez levar vocês para casa depois?" Está ficando tarde. Ele esperava resistência, desconfiança. Afinal, era um estranho oferecendo carona. Mas, para sua surpresa, as gêmeas apenas se entreolharam novamente antes de Sofia responder. "Tudo bem, já pegamos bastante hoje." "Obrigada, senhor", acrescentou Lila, apanhando a sacola de latinhas. A naturalidade com que aceitaram a oferta o desconcertou. Não havia a desconfiança que seria normal e até saudável em crianças daquela idade. "Vocês não deveriam aceitar caronas de quem mal conhecem", disse ele, incapaz de conter a preocupação. Sofia deu de ombros.
um gesto estranhamente adulto para seu corpinho. O senhor ajudou a gente no mercado. E tem olhos gentis, explicou, como se fosse óbvio. Mamãe diz que podemos confiar em pessoas com olhos gentis. Daniel sentiu algo se partir dentro dele. A inocência daquela lógica, a vulnerabilidade que representava. Quantas pessoas com olhos gentis poderiam ter más intenções? Bem, obrigado, respondeu, sem saber o que mais dizer. Vamos. Caminharam lado a lado na calçada. Daniel ajustando seus passos longos às pernas curtas das meninas. Lila tagarelava sobre um desenho que estava fazendo e sobre como gostava de coletar latinhas, porque às vezes encontrava coisas interessantes pelo caminho. Sofia permanecia mais quieta, mas ocasionalmente complementava o que a irmã dizia. Como está sua mãe? Daniel perguntou com cuidado, lembrando-se da frase que ouvira no mercado. Vocês falaram que ela estava doente. As gêmeas trocaram outro olhar rápido antes de Sofia responder. Ela fica cansada às vezes, trabalha muito. Mas hoje ela está melhor, acrescentou Lila. Ela sorriu no café da manhã. Algo na simplicidade daquela resposta, medir a saúde da mãe por um sorriso matinal, comoveu Daniel profundamente. Eles dobraram numa rua ainda mais simples, com casinhas alinhadas de cada lado, algumas bem cuidadas, outras mostrando cercas quebradas ou carros antigos estacionados. Não era exatamente um bairro carente, percebeu Daniel. Era um bairro de trabalhadores, de gente que vivia com o que tinha. É aquela ali, apontou Lila para uma casa de tijolinhos aparentes. Era um sobrado simples, estreito, com uma varandinha protegida por uma grade já gasta pelo tempo. Algumas plantinhas em vasos de plástico tentavam trazer vida ao pouco espaço, e cortinas brancas cobriam as janelas. Ao se aproximarem do portão baixo, Daniel notou detalhes que falavam de cuidado, apesar da escassez. A entrada limpa, um tapete velho mas sem manchas, um vaso de flores artificiais pendurado ao lado da porta. Mamãe deve estar em casa, comentou Sofia, abrindo o portão. Ela trabalha de manhã nas quintas. Daniel assentiu, sentindo um súbito nervosismo. O que diria para a mãe das meninas? Como explicaria sua presença? Estava prestes a sugerir que talvez devesse apenas deixá-las ali quando a porta se abriu. Raquel Nunes apareceu na soleira, o corpo delgado emoldurado pelo batente. Tinha o mesmo cabelo escuro das filhas, preso num coque simples, e vestia roupas discretas, calça jeans e uma blusa cinza. Seu rosto pálido exibia olheiras fundas, mas seus olhos se iluminaram ao ver as filhas. Iluminação que deu lugar a algo frio e duro ao notar Daniel. Sofia, Lila, entrem agora, ordenou ela, a voz cortante como gelo. As gêmeas hesitaram, percebendo a tensão. Mamãe, esse é o Sr. Castro, o homem que... Começou Sofia. Eu sei quem ele é, cortou Raquel. Entrem. Agora. As meninas obedeceram, lançando olhares confusos para trás. Lila ainda segurava a sacola com as latinhas, esquecida na mão. A porta se fechou atrás delas, deixando Raquel na varanda, encarando Daniel com olhos que perderam todo o calor de segundos antes. O que você quer com as minhas filhas? Perguntou ela diretamente, sem rodeios. Eu as encontrei coletando latinhas, explicou Daniel, mantendo-se próximo ao portão, respeitando o espaço dela. Estava ficando tarde, então me ofereci para trazê-las. Raquel cruzou os braços, o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. E por que um homem como você se interessaria por duas meninas revirando lixo? A dureza da pergunta o acertou em cheio. Eu as conheci ontem, no mercadinho, respondeu Daniel. Elas mencionaram que você estava doente. Só quis ajudar. Os olhos de Raquel se estreitaram. Não estou doente, e não precisamos da sua ajuda. Elas pareciam preocupadas, insistiu Daniel. Se houver algo que eu possa fazer, remédios, consultas... Gente rica não ajuda gente pobre, Sr. Castro, interrompeu Raquel, a voz fria como aço. Não sem querer algo em troca. Aquelas palavras soaram como um golpe físico. Ele quis protestar, dizer que estava realmente preocupado, que não tinha segundas intenções.
mas as palavras morreram antes de chegar à boca. Não é assim, conseguiu dizer. Só quero ajudar. Suas filhas são crianças incríveis e, se estão preocupadas com sua saúde, minha saúde não é problema seu, cortou Raquel. E minhas filhas não são sua caridade do dia. Daniel respirou fundo, tentando uma abordagem diferente. Entendo sua desconfiança, dona Raquel, mas as meninas disseram que você estava doente e precisava de ajuda. Se há algum problema médico, eu poderia... O único problema aqui é você na minha porta, tentando comprar o que não está à venda, interrompeu ela. Não preciso dos seus médicos caros nem da sua piedade. Não é piedade, defendeu-se Daniel. É humanidade. Um sorriso amargo curvou os lábios de Raquel. Humanidade, repetiu ela, a palavra saindo quase como ofensa. É fácil descobrir humanidade quando se tem milhões no banco e nada mais interessante para fazer. Cada sílaba era disparada com frieza, como se ela guardasse aquele discurso havia muito tempo. Você está sendo injusta, disse Daniel, tentando manter a calma. A vida é injusta, Sr. Castro. Algo que pessoas como você raramente descobrem. Daniel engoliu a resposta defensiva que surgiu em sua mente. Havia algo em Raquel, não só raiva, mas uma dor profunda que o fez recuar. Sinto muito se passei a impressão errada, disse finalmente. Só queria ajudar depois de ouvir que você estava doente. Não estou doente, repetiu ela, a voz um pouco menos cortante. Minhas filhas, às vezes, exageram. Um resfriado vira uma pneumonia na cabeça delas. Era a primeira concessão, a primeira fresta de vulnerabilidade que ela mostrava. Fico feliz que esteja bem, respondeu Daniel sinceramente. Raquel o avaliou por um momento, como se tentasse entender suas verdadeiras intenções. Obrigada por trazer minhas filhas, disse por fim, a voz ainda fria, mas menos agressiva. Mas não volte mais. Não precisamos do seu dinheiro nem da sua humanidade. Daniel assentiu, percebendo que insistir só pioraria tudo. Entendi, limitou-se a dizer. Peço desculpas por qualquer incômodo. Virou-se para ir embora, mas a voz de Raquel o deteve. Senhor Castro. Ele se virou, encontrando aqueles olhos escuros que tanto lembravam os das filhas, mas sem a inocência, endurecidos por experiências que ele só podia imaginar. Gente rica não ajuda gente pobre, repetiu ela, com uma certeza que não deixava margem a discussões. Só usam e depois descartam, quando se cansam de brincar de salvadores. Sem esperar resposta, Raquel entrou e fechou a porta com firmeza, deixando Daniel parado no anoitecer que começava a envolver a rua. Ele ficou ali por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras. Parte dele queria argumentar, se defender, provar que ela estava errada. Mas outra parte, mais honesta, questionava se haveria algum fundo de verdade naquilo. Afinal, o que o levara até ali? Preocupação genuína ou uma forma de se sentir melhor consigo mesmo? Qual era o limite entre ajudar e se intrometer? Entre compaixão e condescendência? Com essas perguntas pesando, Daniel voltou ao centro da cidade. A cada passo que o afastava da casa simples, sentia-se mais fora de lugar em seu próprio mundo, como se tivesse despertado de um longo sonho confortável para descobrir uma realidade mais complexa. As luzes da cidade já estavam acesas, pontos brilhantes contra o céu escuro. Em algum lugar, ficava o prédio onde morava, sua torre isolada com vista para tudo e conexão com nada. Se pela primeira vez, a ideia de voltar não lhe trazia a tranquilidade habitual de se refugiar na solidão. As palavras de Raquel o acompanharam no caminho de volta, não como uma acusação, mas como um espelho refletindo algo que ele nunca notara. A noite foi longa. As palavras de Raquel, gente rica não ajuda gente pobre, se repetiam na cabeça de Daniel como um refrão insistente. Deitado na cama king size que raramente lhe dava sono tranquilo, ele encarava o teto, relembrando cada detalhe do encontro. A frieza nos olhos dela, a desconfiança imediata, a rejeição automática de qualquer oferta, e as meninas. Sofia e Lila, revirando lixo como se fosse brincadeira,
recolhendo latinhas com a dignidade de quem cumpre uma missão. Crianças que deveriam estar no parquinho, não trabalhando para complementar a renda. Às 5 da manhã, Daniel desistiu de dormir. Tomou um banho longo, vestiu roupas simples, jeans, camiseta, tênis e saiu antes de o sol nascer por completo. O supermercado 24 horas estava quase vazio. Daniel empurrou o carrinho pelos corredores, parando para pensar em cada item com cuidado que nunca dedicara às próprias compras. O que uma família como a de Raquel precisaria? O que seria útil sem parecer arrogante? O que ajudaria sem ferir o orgulho dela? Encheu o carrinho de itens básicos: arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, farinha, açúcar, óleo, frutas frescas, alguns doces que imaginou que as gêmeas curtiriam, produtos de limpeza, materiais escolares, um kit de primeiros socorros bem completo, vitaminas. Na seção de farmácia, hesitou. Raquel negara estar doente, mas as olheiras e o cansaço eram evidentes. Acrescentou analgésicos, remédios para gripe, dor de cabeça, estômago. Melhor ter e não precisar. No caixa, a atendente sonolenta registrou tudo sem comentar. Daniel pagou em dinheiro, evitando o cartão de crédito que o identificaria como alguém que não precisava pensar no valor. Lá fora, o céu clareava. Ele acomodou as compras no carro alugado. Outro detalhe para não chamar atenção com seu veículo de luxo. E dirigiu devagar até a rua de Raquel, estacionando a uma distância segura. O bairro ainda dormia. Só um gato passeava pelos telhados, observando o intruso com olhos desconfiados. Daniel carregou as sacolas até a casa de tijolinhos aparentes. Na luz fraca da manhã, ela parecia ainda mais modesta. Uma rachadura na parede lateral, um degrau solto na escada, a calha entupida. Detalhes que provavelmente custariam caro para consertar, mas insignificantes para quem tem muitos recursos. Ele colocou as sacolas cuidadosamente na soleira, arrumadas para não caírem nem bloquearem a passagem. No topo, um envelope simples, branco, sem enfeites. Dentro dele, um cartão escrito à mão. Se precisarem de qualquer coisa, estou no Hotel Brisa. Daniel Castro, nada mais. Nenhuma grande explicação sobre caridade, nenhuma tentativa de justificar o gesto, só um nome e um local. Uma possibilidade, não uma imposição. Daniel olhou as sacolas uma última vez, incerto se cruzava alguma linha invisível do orgulho de Raquel. Mas lembrou das gêmeas, das mãos pequenas revirando o lixo, dos sorrisos genuínos mesmo diante da adversidade. Algumas linhas talvez precisassem ser cruzadas. Afastou-se rapidamente, sem olhar para trás, sem esperar qualquer reação. Não era um gesto que pedisse aplausos ou agradecimentos. Era apenas algo que ele sentia que devia fazer, como quem responde a um chamado que nem sabia existir. Raquel Nunes acordou com o despertador, 6h30, como todos os dias. 15 minutos antes das gêmeas. Tempo de preparar o café da manhã e depois levá-las para a casa da vizinha que cuidava delas enquanto trabalhava. Esfregou os olhos cansados. A dor de cabeça persistente ainda estava lá, como há meses, mas naquele dia parecia um pouco mais fraca. Talvez estivesse melhorando, enfim. Vestiu o roupão gasto, calçou os chinelos e foi até a cozinha. Colocou água para ferver, calculando mentalmente quanto café restava. Talvez desse para mais 2 dias. Depois teria de escolher entre café ou leite para as meninas, pois o orçamento não suportava os dois. Observou o céu da manhã pela janela. Outro dia. Outra luta. 8 horas de trabalho no balcão da loja, depois mais 4 horas na faxina de um escritório do centro. Se tudo corresse bem, estaria em casa às 9 da noite. Há tempo de colocar as gêmeas para dormir. Estava prestes a abrir a porta para checar o clima quando viu sombras pelo vidro fosco. Algo na varanda. O coração acelerou. Notificações de cobrança, às vezes eram deixadas assim, furtivamente, de madrugada. Abriu a porta devagar, temendo o pior. Sacolas. Várias més dispostas cuidadosamente. Pelo plástico, via alimentos, produtos de limpeza e algo que parecia um kit de primeiros socorros. No topo, um envelope branco. Raquel olhou para os lados da rua vazia, procurando quem deixara aquilo. Mas ela já sabia.
antes mesmo de abrir o envelope de quem se tratava. O homem do dia anterior, Daniel Castro. Pegou o cartão e leu a mensagem simples. Nenhuma exigência, nenhum tom de arrogância. Só a informação de onde encontrá-lo, se quisesse. Seu primeiro impulso foi recusar tudo. Empurrar as sacolas para fora, deixá-las na calçada. O orgulho, muitas vezes, era a única posse que ninguém podia tirar dela. Mas pensou em Sofia e Lila, na luta diária para garantir comida. No remédio para a dor de cabeça, que acabara na semana passada e que não poderia comprar até o próximo pagamento. Suspirando, Raquel começou a levar as sacolas para dentro, uma a uma. Havia mais do que imaginara. Comida para semanas, material escolar que adiara comprar, remédios. Exatamente o tipo que costumava usar. Na última sacola, algo inesperado. 2 ursos de pelúcia idênticos, marrons, com lacinhos azuis no pescoço. Presentes para Sofia e Lila, escolhidos com cuidado para serem iguais e evitar ciúmes. Raquel sentou-se à mesa da cozinha, cercada de sacolas, ainda segurando o cartão. As lágrimas quase surgiram, mas ela as conteve, como fizera tantas vezes na vida. Era fácil recusar ajuda quando vinha com condições, com humilhação. Difícil era recusar quando vinha silenciosa, respeitando sua dignidade, sem plateia para aplaudir o benfeitor. Mamãe, a voz sonolenta de Sofia veio do corredor. O que é tudo isso? Raquel guardou o cartão rapidamente no bolso do roupão. Algumas coisas de que precisávamos, respondeu evasiva. Vamos guardar antes do café, tudo bem? Enquanto organizavam os itens nos armários quase vazios, Raquel pensava no cartão no bolso. Não o jogaria fora, mas tampouco o usaria, não enquanto conseguisse resolver sozinha, mas guardaria, como se guarda uma chave de emergência, não por ter certeza de que vai precisar, mas por saber que pode. Sais Hotel Brisa, murmurou, enquanto as gêmeas falavam animadamente dos ursos de pelúcia. Um endereço que agora ela sabia de cor, mesmo sem planejar usá-lo. 3 dias se passaram desde que Raquel encontrou as sacolas. 3 dias em que ela tentou ignorar a dor de cabeça, que agora se espalhava pelo corpo, deixando os músculos pesados como chumbo. 3 dias fingindo que estava tudo bem, que era só cansaço, que passaria com uma boa noite de sono, algo que raramente tinha. Na manhã do 4º dia, Raquel acordou tremendo. O despertador ainda não havia tocado, mas algo estava errado, muito errado. O quarto girava quando ela tentou se levantar. Sua pele, normalmente pálida, ardia como fogo. Só preciso de um banho, murmurou, apoiando-se na parede para se erguer. Só preciso me refrescar. Mas os joelhos cederam antes de ela chegar ao corredor. O baque de seu corpo contra o chão ecoou na casa. Sofia acordou primeiro, como sempre. Aos 8 anos já havia aprendido a dormir com um ouvido atento a qualquer ruído. Correu para o corredor e encontrou a mãe caída, tentando levantar. Mamãe! Gritou, correndo para ajudá-la. O que aconteceu? Nada. Raquel tentou sorrir, mas transformou-se numa careta de dor. Só tropecei. Me ajuda a levantar. Sofia tentou, mas Raquel pesava demais para seus braços finos. Lila apareceu sonolenta na porta, esfregando os olhos. Mamãe tá doente? Perguntou a vozinha carregada de medo. Não, insistiu Raquel, embora seu corpo atraísse. Só estou tonta. Se vocês me ajudarem a voltar para a cama... As gêmeas a apoiaram, uma de cada lado, arrastando-a até a cama, onde ela se largou sem forças. Sofia tocou a testa da mãe e retirou a mão, assustada com o calor. Você tá queimando, mamãe. É febre. Só um pouquinho, murmurou Raquel, os olhos pesados. Vão se arrumar. A dona Antônia... A gente não vai sair hoje, decidiu Sofia, com uma firmeza que não combinava com seus 8 anos. Vamos cuidar de você. Raquel quis protestar, mas as palavras se embaralharam em sua mente febril. Seus olhos se fecharam sozinhos. Mamãe, chamou Lila, a voz trêmula. Mamãe, acorda! Ela só tá dormindo, tentou acalmá-la Sofia. Embora não tivesse certeza, vamos buscar água fria e panos, como ela faz quando a gente está doente. As gêmeas agiram com eficiência nascida da necessidade.
Encheram uma bacia na pia. Encontraram panos limpos na gaveta. Voltaram ao quarto e colocaram compressas na testa da mãe, trocando-as quando esquentavam. O dia avançou. A febre de Raquel não cedia. Lá pelo meio-dia, ela começou a murmurar palavras desconexas, o corpo alternando entre tremores e suor. Ela tá piorando, disse Lila, olhos cheios de lágrimas. Tô com medo, Sofia. Sofia também estava apavorada, mas era a mais velha. Por 7 minutos, dizia a mãe, e precisava ser forte. Pensou no que Raquel faria. Chamaria um médico, mas não tinham dinheiro. Vizinhos, em horário de trabalho, não havia ninguém. Então lembrou-se do cartão. Aquele que a mãe pensava que elas não conheciam, mas que Sofia vira na gaveta da cozinha, ao lado da pequena caixinha onde guardavam dinheiro emergencial. Vou buscar ajuda, decidiu, levantando-se. Fica com ela, troca os panos, vou achar alguém. Quem? Perguntou Lila, segurando a mão quente da mãe. O homem do pão. Aquele que trouxe os ursinhos. Os olhos de Lila se arregalaram. A mamãe disse para não falar com ele. A mamãe tá muito doente, retrucou Sofia, já indo para a cozinha. E ele tem olhos gentis, lembra? Pegou o cartão exatamente onde imaginava, guardou-o no bolso e hesitou sobre trocar o pijama. Mas a urgência venceu. Volto logo, prometeu a irmã. Tranca a porta e só abre para mim. O sol do meio-dia era implacável quando Sofia saiu. Hotel Brisa, dizia o cartão. Nunca estivera lá, mas sabia onde ficava, no centro, perto daquele prédio alto de vidros azuis. Não era tão longe, mas para pernas de 8 anos, parecia uma eternidade. Mesmo assim, ela foi. Correu rápido no início, depois mais devagar, a respiração ardendo e os pés descalços doendo no asfalto quente. Mas não parou. Mamãe precisava de ajuda. As pessoas olhavam, curiosas com a menina de pijama correndo sozinha, mas ninguém a detinha. Ninguém perguntava se precisava de algo. Sofia ignorou os olhares e focada apenas em chegar. A mãe estava muito doente. Nada mais importava. Daniel estava no saguão do Hotel Brisa, pronto para sair para uma reunião, quando percebeu um burburinho na entrada. Funcionários cochichavam, apontando para alguém que acabara de entrar. Foi então que a viu. Sofia, ainda de pijama, cabelos desgrenhados, pés sujos. Seu rostinho geralmente tranquilo estava vermelho, molhado de lágrimas e suor. Parecia perdida naquele luxo todo. Sofia? Daniel atravessou o saguão em passos rápidos, ajoelhando-se diante dela. O que houve? Onde está sua irmã? A mamãe, engasgou ela, entre soluços. A mamãe tá muito mal. O medo nos olhos da menina era tangível. Daniel sentiu um nó na garganta. Ela tá em casa? A Lila tá com ela? Sofia concordou, sem conseguir falar mais. Entregou-lhe o cartão amassado, como se explicasse tudo, a ousadia, o desespero. Vamos, disse Daniel, pegando-a nos braços sem hesitar. Meu carro está ali fora. Ignorando os olhares dos hóspedes, ele colocou Sofia no banco do carona, prendendo o cinto. Vai ficar tudo bem, prometeu, tentando soar confiante. Vamos ajudar sua mãe agora. O caminho até a casa de Raquel pareceu interminável. Sofia apontava o trajeto em poucas palavras, cortadas por soluços de medo. A preocupação dela era tão intensa que parecia preencher o ar dentro do carro. Ao chegar, Lila estava na porta, pulando de ansiedade. Correu até eles assim que o carro parou. Ou ela não acorda direito, choramingou, agarrando-se à mão de Daniel. Tenta falar, mas não sai nada. Ele seguiu as gêmeas pela casa modesta. O contraste entre o luxo do hotel e aquele lar simples nunca fora tão gritante e tão irrelevante. No quarto, Raquel estava deitada, coberta apesar do calor, tremendo. Havia panos úmidos ao seu redor, agora mornos. Seu rosto, antes pálido, estava vermelho e suado. Raquel? Daniel chamou, aproximando-se devagar. Você me ouve? Seus olhos se abriram por um instante, desfocados. As meninas, murmurou. Cuida. Elas estão bem, garantiu ele, tocando sua testa. O calor era assustador. Vou levá-la ao hospital.
Ela tentou protestar, mas outro tremor a sacudiu. Daniel não hesitou. Envolveu-a no lençol e a pegou nos braços. Peguem seus ursinhos, disse às gêmeas, que olhavam assustadas. E qualquer coisa que precisarem levar. Vamos ficar fora por um tempo. Enquanto elas corriam para pegar suas mochilas, Daniel colocou Raquel no banco de trás do carro, acomodando-a o melhor que pôde. O corpo dela parecia leve demais, como se estivesse definhando há tempos. Sofia e Lila voltaram rápido, cada uma com uma pequena mochila e seus ursinhos. Entrem, orientou Daniel. Coloquem os cintos. A caminho do hospital, ele fez várias ligações, acionando contatos para evitar burocracias. O nome Castro abria portas. Pela primeira vez, ele sentia genuína gratidão por esse poder. Na emergência, uma equipe já aguardava. Raquel foi transferida para uma maca e levada, deixando Daniel com as duas meninas agarradas às suas pernas. "Para onde estão levando a mamãe?" perguntou Lila, chorando. "Para cuidar dela", respondeu Daniel, ajoelhando-se para ficar na altura delas. "Os médicos vão fazê-la melhorar. Ela vai morrer", sussurrou Sofia, o medo pesando cada sílaba. "Não", respondeu Daniel com firmeza. "Não vai, eu prometo." Uma promessa que ele não tinha certeza de poder cumprir, mas que precisava fazer. As gêmeas o olharam com uma mistura de desconfiança e esperança, querendo acreditar, mas já aprendendo que adultos nem sempre cumprem o que dizem. Foram conduzidos a uma sala de espera menos movimentada. Daniel sentou-se num sofá de vinil azul, as gêmeas imediatamente se acomodando ao seu lado, como se temessem perdê-lo de vista. "Quero com fome", murmurou Lila depois de quase uma hora de espera silenciosa. Daniel percebeu que ninguém pensara em comida. Já passava das 3 da tarde e, provavelmente, elas não haviam almoçado. "Vamos procurar algo para comer", disse, levantando-se. Depois a gente pergunta de sua mãe." Na lanchonete do hospital, as gêmeas comeram sem dizer muito, olhos sempre voltados para Daniel, como se ele também pudesse sumir. "Vocês foram muito corajosas hoje", comentou ele, tentando distraí-las. "Principalmente você, Sofia, me procurando sozinha." "A mamãe diz que temos que ser corajosas", respondeu ela, brincando com o canudo. "Mas eu estava com medo. Ser corajoso não é não ter medo", disse Daniel. "É fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo." As meninas consideraram isso, assentindo devagar. Ao voltarem à sala de espera, um médico as aguardava. "Senhor Castro?" perguntou, estendendo a mão. "Sou o Dr. Moreira. Estou cuidando da dona Raquel." "Como ela está?" Daniel perguntou imediatamente. O médico olhou para as gêmeas antes de responder, escolhendo as palavras. "Ela está com uma infecção bacteriana séria. Provavelmente começou como uma gripe simples. A febre está muito alta, mas já iniciamos antibióticos fortes. Vamos mantê-la internada para observação." "A gente pode ver ela?" perguntou Lila, com esperança na voz. O médico sorriu gentilmente. "Ainda não, querida. Ela está sedada. Talvez amanhã, se estiver mais estável." "Ela vai sarar?" insistiu Sofia, encarando o médico como se pudesse captar qualquer sinal de mentira. "Acreditamos que sim", ele disse. "Ela é jovem e, embora esteja debilitada, parece forte." As meninas processaram a informação com a resignação de quem já aprendera que a vida nem sempre dá garantias. "Onde a gente vai ficar?" Sofia olhou para Daniel, inquieta. Ele não tinha pensado nisso, mas sabia que não as deixaria sozinhas. "Aqui mesmo", respondeu. "Vamos esperar até podermos vê-la." "E o senhor?" perguntou Lila. "Vai embora?" A vulnerabilidade na pergunta o atingiu como um soco. Quantas vezes aquelas meninas foram deixadas para trás? "Não", respondeu, decidindo na hora. "Não vou a lugar nenhum. Vou ficar aqui com vocês." O alívio estampado nos rostos das duas quase partiu seu coração. As horas seguintes passaram devagar. O movimento no hospital diminuiu à medida que a noite chegava. As gêmeas, exaustas, cochilavam no sofá usando casacos como cobertores. Lila dormiu primeiro, abraçada ao ursinho. Sofia lutou contra o sono.
abrindo os olhos de vez em quando para checar se Daniel ainda estava lá. Dorme, sussurrou ele. Eu não vou sair daqui. Ela concordou, finalmente cedendo ao cansaço. Daniel observou as duas, sentindo um misto de tristeza e admiração. Tão pequenas para tantas preocupações, tão novas para saber o que era ter medo de perder alguém. De tempos em tempos, ele ia até o balcão de enfermagem perguntar de Raquel. Estável, diziam. A febre está baixando, ela está descansando. Perto da meia-noite, uma enfermeira se aproximou, mais velha, com jeito maternal. Senhor Castro. A dona Raquel acordou, perguntou pelas filhas. Daniel olhou para as gêmeas dormindo. Elas acabaram de pegar no sono. Já não quero acordá-las agora, a enfermeira concordou. Melhor deixá-las descansar, mas ela hesitou. Ela também perguntou do senhor. Daniel franziu a testa. De mim? Sim. Ela queria saber se o senhor ainda estava aqui, com as meninas. Ele lançou um último olhar às gêmeas, certificando-se de que estavam bem, e seguiu a enfermeira. O quarto de Raquel estava silencioso, salvo pelo bip constante dos monitores. Luzes suaves iluminavam seu rosto, ainda pálido, mas não mais rubro de febre. Havia soro e remédios injetados em seu braço fino. Quando Daniel entrou, ela abriu os olhos lentamente, focando nele com uma clareza que antes não tinha. As meninas, foi a primeira palavra que saiu de seus lábios secos. Dormindo na sala de espera, respondeu ele, parando a uma distância respeitosa da cama. Estão bem, preocupadas, mas bem. Raquel assentiu, aliviada. Depois a preocupação voltou ao rosto. Você podia ter ido embora, disse, a voz fraca mas firme. Já fez mais do que o suficiente. Eu não ia deixá-las sozinhas, respondeu Daniel. Raquel o examinou, como se tentasse decifrar um enigma. Por quê? Perguntou. Por que está fazendo isso? Era uma pergunta simples, mas carregada de anos de decepções. Porque ninguém deveria enfrentar isso sozinho, disse ele, com sinceridade. E porque suas filhas são incríveis, e porque... Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Porque às vezes as pessoas só precisam que alguém fique. Raquel fechou os olhos por um instante, parecendo exausta demais para processar tudo. Não posso ficar aqui, murmurou. Não tenho plano de saúde que cubra. Não tenho... Não se preocupe com isso agora, cortou Daniel gentilmente. Descanse, vou cuidar das meninas. Era uma promessa simples. Sem discursos grandiosos, só a garantia de que, por enquanto, ela não estava sozinha. Raquel o encarou por alguns segundos, procurando sinais de falsidade. Pareceu não encontrar nenhum. Obrigada, sussurrou, quase sem voz. Descanse, repetiu Daniel. Estou aqui com as meninas. Continuaremos aqui quando você acordar. Ela concordou, os olhos se fechando novamente, vencida pela fraqueza e pelos remédios. Daniel saiu em silêncio, voltando para a sala de espera, onde as gêmeas dormiam. Sentou-se ao lado delas no sofá. Um funcionário do hospital lhe ofereceu um cobertor e um travesseiro, que ele aceitou com um aceno silencioso. Enquanto se acomodava para o que seria uma noite desconfortável, Daniel refletiu sobre como a vida podia mudar em um instante. Uma semana atrás, ele não conhecia Raquel Nunes nem suas filhas. Não sabia dessas 3 vidas entrelaçadas, lutando para se manter num mundo muitas vezes hostil. Agora, estava ali, numa sala de espera de hospital, cuidando do sono de 2 meninas que confiavam nele o bastante para dormir ao seu lado, comprometido com a promessa feita a uma mulher que até ontem o via com desconfiança. A vida era estranha e imprevisível. As gêmeas se mexeram no sono. Sofia murmurou algo ininteligível. Daniel ajustou o cobertor, com cuidado que surpreendia até a si mesmo. Ele não fazia ideia do que aconteceria amanhã ou depois, ou como explicaria suas ausências nos negócios, ou quais consequências isso teria. Não sabia se Raquel aceitaria sua ajuda quando voltasse a ter forças para recusar. Só sabia que, por ora, estava onde precisava estar. Pela primeira vez, alguém simplesmente ficava. O hospital tinha seu próprio ritmo, como Daniel logo percebeu. A correria organizada das manhãs, quando os médicos faziam rondas.
A calmaria relativa das tardes, repleta de visitantes, a quietude peculiar das noites, quebrada apenas pelo bip dos monitores e cochichos das enfermeiras. Depois de 3 dias, Raquel foi transferida para um quarto comum. O corpo respondia bem aos antibióticos. A febre cedeu, mas ela ainda estava fraca. Os médicos falavam em alta breve, caso continuasse melhorando. Daniel estabeleceu uma rotina. Pela manhã resolvia assuntos urgentes por telefone ou e-mail. No começo da tarde, aparecia no hospital trazendo algo. Um livro para as gêmeas, flores simples para o quarto, comida que não fosse a do refeitório. As meninas o esperavam ansiosas, postadas à porta ou junto à janela, vigiando o corredor. Quando ele surgia, Lila corria para abraçá-los gritando, "Daniel!", com toda a alegria. Sofia mantinha certa compostura, mas também corria para abraçá-lo assim que ele entrava. Raquel assistia a essas interações da cama, expressão neutra. No início, havia tensão em seus olhos, como se esperasse que tudo fosse apenas fingimento. Mas, aos poucos, essa tensão cedeu lugar a algo mais difícil de nomear. Não confiança total, mas talvez uma suspensão temporária da desconfiança. Num desses dias, Daniel levou um jogo de tabuleiro simples, com regras que crianças de 8 anos pudessem entender facilmente. "Nunca joguei isso", confessou Sofia, examinando as peças coloridas. "Eu ensino", ofereceu Daniel, sentando-se ao pé da cama de Raquel. "Não é difícil." As gêmeas se acomodaram na cama ao lado da mãe, que se ajeitou para dar espaço, uma expressão de dor passando rápido demais para Daniel não notar. "Devíamos jogar na mesinha", sugeriu ele, preocupado. "Para você descansar." "Tudo bem", respondeu Raquel, falando pela primeira vez de forma voluntária desde que ele chegara. "Quero ver o jogo também." Aquela frase simples, a admissão de que queria participar, foi uma pequena vitória. Daniel sorriu e começou a explicar as regras. A partida seguiu entre risadas das gêmeas e comentários ocasionais de Raquel, geralmente ajudando as filhas a lembrar as regras. Era quase uma cena familiar comum, se não fosse o ambiente hospitalar e todo o histórico que os trouxera até ali. Em certo momento, quando Sofia comemorava uma jogada, Daniel viu Raquel observando-o, não as filhas, mas a ele. Não havia hostilidade, apenas uma avaliação silenciosa. Quando os olhares se encontraram, ela não desviou tão rápido como antes. Sustentou por alguns segundos, antes de voltar a atenção ao jogo, num leve aceno quase imperceptível de cabeça, reconhecendo aquele instante compartilhado. No dia seguinte, Daniel trouxe livros, um para cada gêmea, escolhidos com carinho ao notar o interesse delas por histórias. Para Lila, um livro colorido de contos de fadas revisitados, com ilustrações vibrantes. Para Sofia, mais introspectiva, um livro sobre uma menina que descobria um mundo secreto no sótão. "Cassie, como adivinhou que eu ia gostar desse?", perguntou Sofia, virando as páginas com genuína admiração. Daniel sorriu. "Você me lembra a personagem principal, observadora, curiosa." Sofia aceitou o elogio com um pequeno sorriso orgulhoso. "Obrigada", disse Raquel em voz baixa, num momento em que as gêmeas estavam distraídas. Uma palavra simples, hesitante, como se ela testasse a sensação de gratidão. "De nada", respondeu Daniel, sem enfatizar o momento. Os dias foram passando. As visitas de Daniel tornaram-se parte da rotina do quarto 312. As enfermeiras já o cumprimentavam pelo nome, algumas reservando a melhor cadeira ao saber que ele chegaria. Em uma tarde, ele levou o laptop, a pedido das gêmeas, mostrou fotos de lugares que visitara. Montanhas nevadas, praias de areia branca, cidades históricas com construções que pareciam de conto de fadas. "A gente pode ir lá um dia?", perguntou Lila, apontando para uma foto de golfinhos pulando num mar azul turquesa. A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Era um agente que incluía Daniel? Era uma esperança de futuro que ela mal entendia? Talvez, ele respondeu cautelosamente, ciente do olhar de Raquel. "O mundo tem muitos lugares incríveis." Mais tarde, quando as gêmeas saíram com uma voluntária do hospital para pegar sorvete,
Raquel falou. Você não precisa incentivar os sonhos delas, comentou, a voz contendo mais resignação do que amargura. Elas são crianças, não entendem como o mundo funciona. Daniel escolheu as palavras com cuidado. É como o mundo funciona, Raquel. Ela desviou o olhar para a janela, onde a luz do fim da tarde desenhava padrões no chão de linóleo. As pessoas ajudam quando é conveniente. Depois, seguem suas vidas. A simplicidade da afirmação, a certeza de quem já conheceu o abandono, acertou Daniel em cheio. Nem sempre, ele disse. Raquel não retrucou, mas o silêncio dela denunciava ceticismo. As gêmeas voltaram, trazendo um sorvete para Daniel. Escolhemos chocolate porque todo mundo gosta de chocolate. E a conversa ficou suspensa. Na véspera da alta, Daniel chegou mais cedo do que o habitual. Encontrou Raquel sentada à beira da cama, tentando dobrar as poucas roupas que tinham. Se posso ajudar, ofereceu, estendendo a mão para pegar uma pequena camiseta de lila. Para sua surpresa, ela não recusou. Só se moveu um pouco para que ele pudesse se sentar ao lado. Juntos, dobraram as roupas em silêncio, enquanto as gêmeas coloriam livrinhos que ganharam de uma enfermeira. Obrigada, disse Raquel depois de alguns minutos, a voz suave. Não só por isso. Ela fez um gesto vago, como se abrangesse tudo: o hospital, os cuidados, as meninas, a presença constante. De nada, respondeu Daniel, entendendo tudo que ela não dissera. Quando ele já estava de saída, no fim da noite, Raquel fez algo inesperado. Estendeu a mão e tocou de leve o braço dele, o contato mais próximo que partira dela. Até amanhã, disse, não como pergunta, mas também não como afirmação absoluta. Havia uma vulnerabilidade disfarçada ali, um convite tímido. Até amanhã, confirmou Daniel. A caminho do hotel, percebeu que sorria sem motivo aparente. Algo estava mudando. Devagar, silencioso, como placas tectônicas movendo-se abaixo da superfície. Entre duas pessoas de mundos separados, e entre um homem solitário e duas gêmeas que, sem saber, preenchiam um vazio que ele nem reconhecia. O dia da alta chegou com um sol forte, incomum para a época. Daniel estacionou em frente ao hospital às 10 em ponto, como combinado. No banco de trás do carro, duas cadeirinhas compradas na noite anterior. No quarto 312, encontrou as gêmeas prontas. Mochilas nas costas, ursos de pelúcia nas mãos. Raquel estava sentada na beira da cama, vestindo suas próprias roupas em vez do pijama hospitalar. Jeans simples e uma blusa azul desbotada. Parecia mais magra, reparou Daniel, as roupas frouxas no corpo. Tudo pronto? Perguntou ele, tentando soar descontraído. Raquel assentiu, claramente desconfortável. Não de dor, mas com a situação, a dependência, a necessidade de aceitar ajuda. As meninas estão animadas para voltar para casa, disse ela, evitando um sim direto. Um enfermeiro apareceu com uma cadeira de rodas, procedimento padrão de alta. Raquel olhou para o objeto como se fosse uma afronta pessoal. Não preciso disso, reclamou, levantando-se sozinha. Mamãe, interveio Sofia, com seriedade que não combinava com a pouca idade. O médico disse para você descansar. Daniel observou a troca de olhares, a relutância de Raquel, a preocupação de Sofia. Era quase como se os papéis estivessem invertidos. Tudo bem, cedeu Raquel, sentando na cadeira com óbvio desagrado. A saída do hospital foi silenciosa. As gêmeas, apesar da alegria, pareciam perceber a tensão da mãe e ficaram quietas. Daniel empurrou a cadeira de rodas até o estacionamento, ajudando Raquel a entrar no carro enquanto instalava as meninas nas cadeirinhas. Essas cadeirinhas são novas? Perguntou Sofia, sempre atenta. São, respondeu Daniel, ajustando o cinto dela. Pra gente, insistiu ela. Daniel sorriu. Pra quem mais seria? A viagem até a casa delas transcorreu com Lila comentando a paisagem pela janela, como se redescobrisse o mundo após dias internada. Raquel ficou em silêncio, às vezes fechando os olhos ao passar sobre algum buraco na rua. Ao chegarem, Daniel percebeu que Raquel hesitava. A casa, antes refúgio, agora representava um desafio.
Escadas, tarefas domésticas, cuidar de tudo. Vou ajudar vocês a se acomodarem, ofereceu, tentando soar natural. Raquel não respondeu de imediato, os olhos fixos na casa de tijolinhos. Tudo bem, disse. E Daniel compreendeu o quanto aquela frase lhe custava. As gêmeas correram na frente, felizes por estarem em casa. Daniel estendeu o braço para Raquel subir os degraus e, após um instante de hesitação, ela aceitou. O toque era suave, apenas para equilíbrio, mas Daniel sentia o peso simbólico daquele gesto. A casa estava do jeito que deixaram, pequena, simples, mas limpa. As sacolas que Daniel deixara antes da internação ainda apareciam nos armários da cozinha. Vou preparar algo para a gente comer, decidiu ele, indo para a cozinha. Raquel o seguiu, apoiando-se nos móveis conforme andava. Não precisa, disse, sem convicção na voz. Eu sei, respondeu Daniel, abrindo a geladeira para ver o que havia. Mas quero fazer. As gêmeas entraram na cozinha, já sem mochilas. Era reconfortante vê-las se movimentarem ali, retomando a rotina como se os dias no hospital fossem um breve parêntese. Posso ajudar? Perguntou Sofia, aproximando-se. Eu também, acrescentou Lila para não ficar de fora. Claro, sorriu Daniel. Sofia, pega os pratos? Lila, os talheres? Vendo as filhas tomarem a iniciativa com entusiasmo, Raquel sentou-se à mesa pequena. Havia algo em seu olhar, uma mistura de gratidão e apreensão, como se presenciasse algo ao mesmo tempo precioso e arriscado. O almoço foi simples. Sanduíches, sopa aquecida, frutas. Comeram juntos, as gêmeas mantendo a conversa animada ao contar histórias do hospital. Enfermeiras gentis e o sorvete da lanchonete. Depois, Daniel insistiu para que Raquel descansasse. Ela não argumentou muito, exausta pela viagem e pela emoção de voltar. As gêmeas, por sua vez, estavam ocupadas mostrando a Daniel cada canto da casa. Brinquedos, livros, desenhos na parede do quarto. Quando o sol começou a se pôr, Daniel preparou um jantar leve. Chamou as gêmeas para pôr a mesa novamente, criando uma sensação de normalidade. Raquel reapareceu, parecendo mais descansada. Mas havia algo diferente em seu semblante, uma determinação silenciosa, como se tivesse tomado alguma decisão ao repousar. Depois que as gêmeas foram escovar os dentes e se preparar para dormir, Daniel e Raquel ficaram sozinhos na sala pequena. O silêncio entre eles não era tão pesado quanto antes, mas ainda havia algo não resolvido. "Só não entendo", disse Raquel, quase num sussurro. "Por que continua aqui?" Não era exatamente uma pergunta, mas Daniel sentiu que ela esperava uma resposta. "Porque quero ajudar", ele disse, simplesmente. Raquel balançou a cabeça. Ninguém ajuda sem motivo. Havia uma tristeza naquela certeza, fruto de experiências amargas. "Qual seria meu motivo, então?", perguntou Daniel. Ela levantou os olhos para encará-lo diretamente. "É o que eu quero descobrir." O silêncio caiu, mais denso. Daniel não tentou preenchê-lo, respeitando o processo dela. "Trabalhei numa mansão", disse ela subitamente, a voz firme. "Antes das meninas nascerem. Fazia faxina, cozinhava. A família era rica, poderosa. O filho mais novo..." Ela parou, respirando fundo. "Quando engravidei, me mandaram embora. Sem aviso, sem referência. Me descartaram como lixo que poderia prejudicar a reputação deles." Daniel ficou calado, ciente do privilégio de ouvir aquela história e do quanto custava a ela contá-la. Tentei processar. Fui ameaçada por advogados, intimidada. Aprendi rápido como o mundo funciona. Desde então me viro, sozinha. A palavra sozinha carregava um peso enorme, uma história de dores não ditas. Sozinha, mesmo com 2 filhas para criar. Sozinha diante de um sistema que favorece os poderosos. "Aí você aparece", continuou ela, olhando-o de cima a baixo. "Rico, generoso, interessado nas minhas filhas. E eu penso, o que ele vai querer em troca?" A franqueza machucava, mas também libertava. As cartas estavam na mesa. "Não vim para te salvar", respondeu Daniel, depois de um instante.
Não estou aqui para ser um herói ou me sentir melhor. Só quero ficar por perto se você deixar. Sem esperar nada. Sem cobrar nada. Raquel o examinou em silêncio, tentando ler verdades nas feições dele. As meninas gostam de você, disse ela enfim. Eu gosto delas, respondeu Daniel. Sincero. São extraordinárias. Barulhos das gêmeas retornando do banheiro interromperam a conversa. Lila entrou correndo, já de pijamas, o cabelo úmido. Conta uma história pra gente, pediu a Daniel, com a naturalidade de quem já se acostumou à presença dele. Raquel viu aquela cena, o olhar esperançoso das filhas, a atenção cuidadosa de Daniel. Algo em seu semblante suavizou, quase imperceptivelmente. Só uma tia concordou, para a surpresa de todos. Depois é hora de dormir. Enquanto Daniel acompanhava as gêmeas até o quarto, sentiu o olhar de Raquel em suas costas. Não havia mais a hostilidade inicial, nem a desconfiança que fere. Só uma observação atenta, cautelosa, mas com uma pequena abertura, como uma porta que se entreabre para deixar entrar luz. O Hotel Brisa estava silencioso quando Daniel chegou. O porteiro noturno fez um leve aceno, e Daniel passou direto para o elevador que levava à cobertura. Em algum momento, ele deixara de se importar com aqueles pequenos gestos de deferência. O elevador subiu sem barulho. O painel marcava cada andar, 5, 6, 7. Cada número o distanciava mais do mundo de Raquel e das meninas, daquele sobrado simples. Quando as portas se abriram, revelando o espaço amplo da cobertura, Daniel hesitou antes de sair. Por um breve segundo, sentiu-se um visitante em seu próprio território. A cobertura era impressionante por qualquer padrão, espaçosa, elegante, minimalista, sem ser fria. Janelas panorâmicas exibiam a cidade noturna, luzes piscando como estrelas artificiais. Daniel caminhou até o bar, serviu-se de um uísque e parou, o copo na mão, absorvendo o silêncio. Não era o mesmo tipo de silêncio da casa de Raquel, onde havia pequenos ruídos da noite, o som das meninas dormindo. Ali, o silêncio era impecável, planejado, isolado. Ele percorreu os ambientes lentamente, como se os enxergasse de fato pela primeira vez. A sala com o sofá italiano que nunca recebera amigos de verdade. A cozinha gourmet raramente usada. O quarto enorme, com a cama king size sempre arrumada pela equipe do hotel, estivesse ele ali ou não. Parou diante de uma das janelas. Observou a vista que custava uma fortuna. A cidade se estendia abaixo, vias iluminadas, prédios brilhando. Bem longe, além do alcance da visão, ficava o bairro onde Raquel e as meninas viviam. Pequeno demais para ser notado daquela altura. O contraste era gritante. Ali no alto, tudo que o dinheiro podia comprar. Lá embaixo, uma família lutava para pagar as contas, para comprar pão, para viver com dignidade. Ele se lembrou das palavras de Raquel. Quando engravidei, me mandaram embora. Me descartaram. Quantas vezes, em seus negócios, Daniel vira situações parecidas. Funcionários dispensados quando inconvenientes, gente tratada como peças descartáveis. Quantas vezes ele fingira não ver, aceitando que é assim que o mundo funciona. Deixou-se cair no sofá, o uísque na mão. Lembrou-se de Lila pedindo uma história antes de dormir, dos olhos grandes e confiantes. Lembrou-se de Sofia corrigindo a irmã sobre algum detalhe, sempre vigilante. Lembrou-se do olhar de Raquel, enquanto o observava com as filhas, cauteloso, mas sem a ferocidade inicial. Uma risada amarga escapou. Que ironia! Ele, Daniel Castro, cujas decisões afetavam mercados, cujo nome abria portas, cuja fortuna podia comprar quase tudo, buscando a aceitação de uma família que mal tinha o básico. Tomou um gole de uísque, sentindo o calor descendo a garganta. Nunca tive família, murmurou para o vazio. Aprendi a viver lá em cima, sozinho. Dizer isso em voz alta doeu mais do que esperava. Mas era verdade. Órfão criado por tutores distantes e colégios internos, aprendera cedo a confiar só em si, a ver relacionamentos como transações, a manter distância como defesa.
A vida adulta só reforçara esse padrão. Nos negócios, a fama de negociador implacável. Na esfera pessoal, relacionamentos superficiais. Até os poucos amigos sabiam pouco dele, o Daniel público, controlado. E ali estava, fascinado por uma família que não oferecia nada além de si mesma, sem conexões úteis, sem vantagens estratégicas, sem retorno financeiro, só 2 meninas sorridentes e uma mãe cética, ferida pela vida. Levantou-se e voltou à janela. Tentou imaginar a vista da pequena casa de Raquel. Como seria olhar para cima e ver arranha-céus, sabendo que cada luz representava alguém com mais recursos? Sentiu algo diferente no peito, não exatamente culpa, mas uma compreensão. Passara anos achando que altitude era sinônimo de poder. Agora via que também significava isolamento. A cobertura, antes seu refúgio, de repente parecia grande demais, vazia demais. Faltava algo essencial. Barulho de passos pequenos, risadas espontâneas, até mesmo discussões reais. Faltava vida. Daniel terminou a bebida e largou o copo. Amanhã voltaria lá. Talvez levasse jantar, ajudasse as meninas com alguma tarefa. Talvez Raquel permitisse que ele ficasse mais um pouco. Talvez, com o tempo, ele provasse que nem todo homem com dinheiro descartava pessoas quando elas se tornavam incômodas. Era um começo modesto, sem promessas grandiosas. Apenas a decisão de continuar aparecendo, de permanecer presente. Seguiu para o quarto, tirando a camisa pelo caminho. O silêncio o acompanhou, como sempre fazia. Mas pela primeira vez, ele não se sentia em paz com esse silêncio. Pela primeira vez, o silêncio não era luxo, mas falta. Deitado na cama ampla, sozinho, Daniel ficou acordado por muito tempo. Seus pensamentos vagaram pela cidade, descendo do hotel luxuoso até a casinha onde 3 pessoas dormiam. Uma família unida por laços que dinheiro nenhum poderia comprar. O relógio digital na mesa marcava as horas lentas, 2 da manhã, 3. As luzes da cidade foram se apagando aos poucos. Daniel acompanhou esse apagar, pensando em como algumas luzes, as mais importantes, não podiam ser vistas dali de cima. Estavam escondidas em lares simples, em sorrisos sinceros, em gestos de confiança conquistada. Fechou os olhos por fim, envolvido pelo silêncio da cobertura. Amanhã ele desceria de novo. Amanhã, por algumas horas, trocaria todo aquele luxo silencioso pelo caos alegre de um apartamento modesto, onde, pela primeira vez em anos, não se sentia sozinho. Uma semana se passou desde que Raquel voltou do hospital. Daniel manteve a palavra, aparecendo todo dia com mantimentos ou comida pronta, ajudando em pequenas tarefas, passando tempo com as gêmeas. A tensão inicial deu lugar a uma rotina quase confortável, embora ainda houvesse momentos de hesitação de ambos os lados. Naquela manhã de sábado, Daniel chegou mais cedo que o normal. Trazia apenas uma pasta fina debaixo do braço, em vez das sacolas de compras de costume. Raquel notou isso assim que abriu a porta. "Bom dia", cumprimentou ele, num tom mais formal do que o habitual. "Bom dia", respondeu Raquel, deixando-o entrar. O olhar dela pousou rapidamente na pasta, mas ela não perguntou nada. As gêmeas ainda dormiam, aproveitando o descanso do fim de semana. A casa estava silenciosa, banhada pela luz da manhã que entrava pelas cortinas finas. "Quer café?", ofereceu Raquel, indo para a cozinha. Ela se movia melhor agora, a fraqueza era menor. "Aceito, obrigado", disse Daniel, sentando-se à mesinha redonda e pousando a pasta ao lado. A pequena cozinha, com seu piso velho mas limpo, virou local de conversas delicadas nas últimas semanas. Era onde Raquel parecia mais à vontade, seu território, seu domínio. Enquanto ela preparava o café na cafeteira simples, Daniel se manteve em silêncio, sentindo uma expectativa no ar. "Você está melhor", comentou ele, observando os movimentos dela. "Estou", concordou ela, servindo 2 xícaras. Os remédios ajudaram. Era uma conversa neutra, mas ambos sabiam que ele viera tão cedo com aquela pasta por outro motivo. Raquel se sentou à frente dele, as mãos em torno da xícara, e olhou finalmente para a pasta. "Você quer me dizer algo?",
afirmou sem soar como pergunta. Daniel confirmou, tomando um gole de café antes de falar. Há uma vaga na lavanderia do hotel, disse, direto, efetiva, com carteira assinada e plano de saúde. Não é caridade, é uma opção sua. Raquel ficou imóvel, olhos fixos na xícara. Ele viu o conflito no rosto dela, a desconfiança e a necessidade, o orgulho e o realismo. Por quê? Ela perguntou por fim, erguendo o olhar. Porque você merece recomeçar, ele respondeu. Porque é capaz, porque precisa de estabilidade. Ela balançou a cabeça, não em negação, mas tentando organizar os pensamentos. Você é dono do hotel, disse, não como acusação, mas como fato. As pessoas vão falar. Sou um dos investidores, corrigiu Daniel. Não me envolvo na administração diária. A contratação seria pela gerente de RH, Dona Margarida. Ela precisa de alguém confiável. Raquel se levantou bruscamente e foi até a janela. Do lado de fora, o pequeno quintal estava banhado pelo sol. Ela ficou ali um tempo, de costas para Daniel. Já tenho 2 empregos, disse, a voz distante. Na loja e na limpeza do escritório. Sei disso. Mal vejo as meninas. Também sei. Raquel se virou devagar, o rosto refletindo um turbilhão de sentimentos. Quanto paga? Perguntou. Prática. Daniel falou um valor justo, competitivo, mas não tão alto a ponto de parecer esmola. Ele viu os olhos dela calcularem mentalmente, reorganizando orçamentos, possibilidades. Um ruído de passos leves interrompeu. Sofia entrou na cozinha, ainda de pijama, cabelos bagunçados, expressão sonolenta, mas alerta. Bom dia, disse, olhando de Daniel para a mãe, percebendo a atmosfera séria. Bom dia, filha, respondeu Raquel, suavizando o tom. Tá com fome? Sofia concordou, mas manteve o olhar em Daniel e na pasta. Sempre observadora, nunca deixava detalhes passarem. O que está acontecendo? Perguntou diretamente. Raquel hesitou, olhando para a filha, depois para Daniel. Então decidiu ser honesta. O Sr. Castro está me oferecendo um emprego, explicou. No hotel. Os olhos de Sofia se arregalaram. A gente vai morar no hotel? Um sorriso leve surgiu em Raquel. Não, filha. Eu trabalharia lá na lavanderia. Antes que Sofia comentasse, Lila apareceu atrás dela, esfregando os olhos. Daniel, exclamou, sorrindo, sem timidez, correu para abraçá-lo. Ele retribuiu o abraço, notando o olhar da mãe. Não era mais uma desconfiança feroz, mas algo mais brando. Vamos tomar café, decidiu Raquel, voltando ao fogão. Depois conversamos. O de jejum foi animado pelas histórias de sonhos das meninas e pelos comentários de Daniel. Mas Raquel estava calada, perdida em pensamentos. Mais tarde, quando as meninas saíram para brincar no quintal, Raquel finalmente disse, se eu aceitar, você poderia me adiantar uma parte do primeiro salário? Só uma parte. Claro, respondeu Daniel, entendendo a dificuldade dela em pedir isso. Consigo hoje mesmo. Raquel olhou pela janela, vendo as gêmeas brincarem. Sofia organizava algum tipo de jogo, enquanto Lila saltitava em volta. Eu aceito, ela declarou com firmeza. Tô cansada de sobreviver. Quero viver com dignidade. Aquela frase simples trazia o peso de anos de lutas e orgulho. Quando posso começar? Ela perguntou, com uma postura resoluta. Segunda-feira, respondeu Daniel, abrindo a pasta e mostrando alguns documentos. Horário das 8h16, de segunda a sexta. Raquel pegou os papéis, lendo rapidamente. Isso quer dizer? Ela pensou alto. Vou poder buscar as meninas na escola todo dia. Sim, confirmou Daniel, notando como aquilo parecia mais importante que qualquer outro benefício. Ela ficou em silêncio, processando a realidade da mudança. Então, inesperadamente, estendeu a mão por cima da mesa. Obrigada, disse apenas. Daniel apertou a mão dela, sentindo os calos de anos de trabalho duro. E de nada. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Raquel se adaptou rapidamente ao trabalho na lavanderia, sua eficiência chamando a atenção dos colegas mais antigos. As gêmeas pareciam mais despreocupadas, cientes de que a mãe estaria lá no fim do dia.
Daniel se mantinha numa distância respeitosa, visitando-as só aos sábados, levando pequenos presentes para as meninas e conversando com Raquel sobre assuntos cotidianos. Jamais mencionava trabalho nesses encontros ou sugeria que sua influência tivesse ajudado no bom andamento dela no emprego. 2 meses depois da contratação, num sábado quente, Raquel o recebeu com um brilho diferente no olhar, algo entre orgulho e receio. Achei um lugar, anunciou logo que as gêmeas saíram para brincar. Um apartamento, pequeno, mas com 2 quartos. Daniel sorriu espontaneamente. Isso é ótimo. É num prédio simples, mas decente, prosseguiu ela, as palavras saindo rápido, como se tivesse ensaiado. Perto da escola das meninas, consegui juntar para o depósito com o que economizei nesses 2 meses. Havia um brilho nos olhos dela. Esperança, orgulho, alegria de uma conquista pessoal. Quando vocês se mudam? Perguntou ele. No fim de semana que vem, ela respondeu. Então, com uma hesitação quase imperceptível, se não for incômodo, a gente precisava de ajuda para levar algumas coisas. Era quase um pedido de ajuda, algo que exigia confiança, e Daniel entendeu o quanto esse pedido significava. Claro, disse ele, sem rodeios. Pode contar comigo. O dia da mudança amanheceu claro e agradável. Daniel chegou cedo, encontrando as gêmeas eufóricas e Raquel encaixotando as últimas coisas. A casa, que já tinha poucos pertences, parecia ainda mais vazia. A gente não tem muita coisa, observou Raquel, vendo o olhar dele. Não havia constrangimento, apenas um fato. Facilita a mudança, brincou ele. Trabalharam juntos, carregando caixas e os poucos móveis para o caminhão alugado. As meninas ajudavam no que podiam, correndo de um lado para outro, animadas. Havia no ar a leveza de um recomeço. O novo apartamento ficava no 3º andar de um prédio modesto, mas bem cuidado. O elevador antigo só levava 2 pessoas por vez, o que tornou a mudança uma pequena aventura logística, fazendo as gêmeas rirem a cada viagem. Quando a última caixa finalmente foi posta na sala, Raquel parou, olhando ao redor. O apartamento era pequeno, sala-cozinha conjugada, 2 quartos minúsculos, um banheiro simples. As paredes pediam pintura. O piso de laminado mostrava algum desgaste. Mas a luz do sol entrava generosamente, e da varandinha se via um pedaço de céu. As gêmeas correram para explorar, as vozes ecoando pelo espaço vazio e preenchendo-o de imediato com vida. Daniel ficou na porta, dando a Raquel um momento para absorver tudo. Ele a viu passar a mão pelo balcão da cozinha, testar a firmeza de uma prateleira, abrir e fechar a porta do quarto principal, gestos de quem estava, enfim, tomando posse. Posso montar umas coisas antes de ir, ofereceu ele quando ela voltou à sala. Nas horas seguintes, Daniel montou uma estante simples, consertou uma dobradiça e instalou cortinas. As gêmeas acompanhavam tudo fascinadas, aprendendo nomes de ferramentas, querendo ajudar. Quando o sol começou a se pôr, a sala estava diferente. Não só pelas cortinas ou pelos móveis, havia algo no ar, uma sensação de lar. Os ursos das gêmeas já tinham lugar de destaque na estante. Os livros de Raquel, poucos, mas bem cuidados, enchiam uma prateleira, e uma foto das meninas enfeitava a mesinha. Daniel guardou as ferramentas, sentindo que seu trabalho ali terminara. Aquela era a conquista delas, o momento delas. Acho que, por enquanto, é isso, disse, caminhando para a porta. Raquel o acompanhou, enquanto as gêmeas ainda arrumavam seus tesouros infantis. No corredor, silencioso exceto por um rádio distante em algum apartamento vizinho, ela falou: "Você não sabe o quanto isso significa pra gente." A voz dela baixa, mas firme, indicando não só o apartamento, mas todo o resto. O emprego, o apoio, a presença. Daniel sorriu, mas não respondeu. Palavras poderiam diminuir o momento. Ele apenas fez um gesto de concordância, entendendo o peso da gratidão. Parado na porta, observou a sala lá dentro. As gêmeas esvaziavam mais uma caixa de tesouros. Conchas, pedrinhas coloridas, desenhos. Raquel o imitou, olhando para as filhas, para o pequeno lar que estavam construindo.
era só um começo, Daniel sabia. Muitos desafios ainda viriam, muitas contas a pagar, muita história a superar. Mas, naquela hora, vendo-as tomar posse de seu novo espaço, sentiu a certeza de ter ajudado a criar algo valioso, não com dinheiro, mas com presença e respeito. Com um aceno de despedida, ele foi embora. Seus passos ecoaram no corredor, cada passo o afastando fisicamente, mas de alguma forma o aproximando ainda mais daquela pequena família que, sem querer, começava a preencher vazios na vida dele. O outono chegara, pintando as árvores da cidade em tons de vermelho e dourado. As manhãs vinham com uma névoa que o sol logo dissipava, deixando o ar fresco. Daniel acordou cedo, como fazia todo domingo. A rotina era quase um ritual: levantar antes das 7, tomar banho, vestir roupas simples e descer até a padaria na esquina do hotel. "O de sempre, meu senhor Castro?" perguntou o padeiro, já embalando pães artesanais quentinhos. "Isso, e coloca biscoitos de canela também." Era parte do ritual. Os biscoitos para gêmeas que o que esperavam ansiosas. Ele nunca chegava de mãos vazias, mas já aprendera a moderar os presentes. Não era sobre comprar carinho, era sobre a constância dos gestos simples. O prédio onde Raquel e as filhas moravam não tinha nada de especial. 3 andares de apartamentos modestos, fachada precisando de pintura, um jardinzinho mantido como podiam. Mas, para Daniel, havia uma beleza que nenhum hotel de luxo conseguia igualar. Subiu as escadas, pois Sofia dissera certa vez que escadas são mais legais do que caixas que sobem. No 3º andar, arrumou a sacola de pães e biscoitos e bateu de leve na porta 304. Não precisou esperar. A porta se abriu, revelando Lila ainda de pijama, com estampa de nuvens, cabelos bagunçados e um sorriso imenso. "Daniel!" gritou ela, como se fosse sempre surpresa, apesar de ele vir todos os domingos. "Sofia, ele chegou!" Sofia apareceu, ainda meio sonolenta, mas claramente feliz em vê-lo. "Trouxe o pão?" questionou, prática como sempre. "E biscoitos, né?" confirmou ele, entregando a sacola às mãozinhas ansiosas. A sala-cozinha recebia a luz suave da manhã. Em meses, o espaço ganhara mais vida. Ainda era pequeno e simples, mas havia cor nas almofadas, todas costuradas por Raquel, desenhos das gêmeas pendurados, plantas em vasos. Era um ambiente que refletia quem vivia ali. "Bom dia!" Raquel o cumprimentou da cozinha, onde passava o café. Usava calça de moletom e camiseta, roupas de descanso, o cabelo num coque frouxo. "Bom dia!" respondeu Daniel, observando como ela estava diferente agora. Não só fisicamente, sem olheiras fundas, feições mais leves, mas na postura, no jeito de se mover. A luta constante parecia ter cedido espaço a uma tranquilidade. "O café está quase pronto", avisou ela, com um meio sorriso que se tornara mais frequente. As gêmeas já abriam a sacola na pequena mesa. Esse também era um ritual de domingo, arrumar a mesa para o café. Lila colocava guardanapos dobrados de jeitos criativos. Sofia organizava pratos e talheres. Daniel sentou-se no lugar de sempre, não em uma cadeira, mas encostado no sofá, perto da janela. Eram apenas 4 cadeiras e ele gostava daquele cantinho. Dali, podia ver a sala inteira e os raios de sol. Raquel trouxe o café em xícaras simples de vidro. Nada combinava perfeitamente, mas tudo era acolhedor. Ao entregar uma a ele, os dedos se tocaram brevemente. "Obrigado", murmurou ele, aceitando a bebida. O cheiro do café se misturava ao do pão fresco, criando aquela fragrância típica de manhãs de domingo. As gêmeas sentaram-se no tapete ao lado dele, formando um círculo. Raquel se juntou após uns minutos, com sua própria caneca e fatias de pão. "Como foi a semana?" perguntou Daniel, embora soubesse parte das respostas por ligações rápidas ao longo dos dias. "A Sofia ganhou o concurso de soletrar da escola", anunciou Lila com orgulho, antes que a irmã pudesse falar. "Não foi tão grande coisa", murmurou Sofia, mas seu rosto corou de satisfação. "Foi sim", corrigiu Raquel, sorrindo. "A professora disse que foi a melhor nota em 5 anos."
Daniel olhou para Sofia. Parabéns, isso merece uma comemoração. A gente já comemorou, disse Lila. A mamãe fez bolo. E guardamos um pedaço para você, completou Sofia, levantando-se para pegar algo na geladeira. Era assim agora, pequenas inclusões que o faziam parte da rotina, das comemorações, das vidas. Não era discutido, apenas acontecia, natural como respirar. O café se estendeu preguiçosamente. Ninguém tinha pressa ou compromissos. As gêmeas contaram histórias do colégio. Raquel falou das plantas que finalmente floresciam. Daniel contou sobre um hóspede excêntrico no hotel. Risos enchiam o apartamento, tornando-o maior do que realmente era. Mais tarde, no parque do bairro, Daniel e Raquel sentaram-se num banco sob uma árvore, observando as gêmeas brincarem com bolhas de sabão. Nunca imaginei isso, disse Raquel em voz baixa, olhando as filhas correndo atrás das bolhas. O quê? Perguntou Daniel. Isso, domingos calmos, não precisar contar cada centavo para comer, ver as meninas agindo como crianças, sem tantas preocupações. Havia emoção na voz dela, uma vulnerabilidade rara. Já eles são incríveis, comentou Daniel, vendo Sofia ajudar uma garotinha mais nova no escorregador. São, concordou Raquel, sorrindo. Muito mais fortes do que deveriam ter de ser. Eles ficaram em silêncio, confortavelmente. Ao longe, Lila acenava, mostrando o quão alto conseguia balançar no brinquedo. Sabe, disse Raquel, ainda olhando as filhas, quando você apareceu aquele dia no mercadinho, achei que era só mais um rico querendo se sentir bem. Daniel não retrucou, esperando ela continuar. Depois, quando deixou as compras na nossa porta, achei que logo iria sumir. Ela virou-se para encará-lo. Mas você ficou. A simplicidade da afirmação carregava enorme significado. Meses depois daquele dia no hospital, domingo após domingo, Daniel simplesmente ficara, sem grandes anúncios ou promessas. Apenas esteve lá. Vocês também ficaram, ele murmurou. No caminho de volta, com o sol se pondo, Daniel observou as três caminhando à frente. Raquel no meio, uma filha de cada lado, mãos dadas, formando uma unidade. Ele seguia poucos passos atrás, parte do grupo, mas respeitando o laço entre elas. De volta ao apartamento, enquanto Raquel preparava um jantar simples e as gêmeas mostravam a Daniel seus trabalhos da escola, ele pensou em como sua vida mudara. Ainda morava no hotel, ainda comandava os negócios e circulava pelos mesmos ambientes de antes. Mas a parte mais importante dele estava ali, naquele lar modesto, sentado no chão, com desenhos espalhados. Ele não salvara Raquel e suas filhas, compreendia agora. Na verdade, foram elas que salvaram algo nele, algo que ele nem sabia estar perdido. Aquelas três vidas entrelaçadas por laços que nenhuma adversidade destruíra, haviam mostrado o que realmente importava. E por isso, ele ficou. Num domingo como tantos outros, sentado no tapete de um apartamento pequeno, com café num copo simples e migalhas de pão na mesa, Daniel Castro finalmente descobriu onde o amor morava. Não nas alturas que o isolavam, mas aqui embaixo, junto às pessoas que, sem perceber, haviam se tornado seu verdadeiro lar. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Muito obrigado pelo apoio de sempre.